Procusto era um bandido que vivia em uma floresta. E ele tinha uma cama imensa. Todos os que passavam pela floresta eram presos e colocados por ele em sua cama. Dos que eram muito grandes, Procusto cortava os pés. Dos que eram muito pequenos, Procusto os esticavam. O tamanho da cama era o padrão imposto por Procusto. Até que ponto você abre mão de ser quem realmente você é para se encaixar nas expectativas dos outros? E qual o preço disso na sua felicidade? Já parou para pensar nisso? A nossa convidada de hoje sabe o preço que ela pagou. Mas antes dela contar pra gente, eu quero saber se você gosta de histórias de desafios, de transformações. Se sim, comente, compartilhe, porque conectando olhares tudo fica mais leve. Nossa convidada de hoje é Natália. Nós vamos nos conectar com o olhar dela, lindo, sensível, atriz, comunicadora e arte-terapeuta, Natália Lima. Ela vai contar pra gente, né, Natália? Bem-vinda. Paty, obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui com você, compartilhar um pouquinho dessa história, com seu olhar tão acolhedor. Obrigada. Uma história muito profunda, muito linda e que vai ampliar, assim, o olhar de muita gente. Sim. Vai sim. Que bom. Queria saber como é que foi para você não conseguir mostrar o seu verdadeiro tamanho. Uhum. É engraçado isso, né? Porque essa mitologia de Procusto me toca realmente de uma maneira muito profunda. Porque Procusto, para mim, vem como essa sociedade mesmo que coloca ali uma medida, um tamanho, um padrão para você ser aceitável, adequado, né? E quando a gente é criança, não tem nada disso. Então, eu lembro da minha infância, quando eu era muito expansiva e falava alto e corria e brincava, e eu sempre fui uma mulher grande, né? Até quando eu era pequena, eu era grande. Apesar de eu ter o padrão de ser loira, olho verde, um padrão que era imposto pela sociedade, né? Eu era grande e isso não era muito aceitável. Eu tenho ombros largos, eu era uma mulher e sou uma mulher alta. Então, isso, na infância, não incomodava ainda muita gente. Uhum. Mas quando foi chegando na adolescência, né, quando eu fui começando a me ver a partir do olhar do outro, porque a adolescência é esse período mais complicado para a gente mesmo, onde a gente está tentando passar de uma fase de total expressão para uma fase adulta, de uma visão sua, e você não sabe direito quem você é, né? Então, e foi justamente nesse momento onde as pessoas começaram a me falar quem eu era. Que eu era alta demais na escola, né? Que eu era um armário, que ninguém nunca gostaria de estar perto de mim, que eu era muito grande. E vários nomes começaram a surgir daí. E isso era visto como muito inadequado. Como é que uma menina pode ser tão grande, pode ser tão armário, pode ser tão alta, pode ser tão expansiva? E aquilo me doía, Imagina. porque aquelas situações repetiam no colégio, repetiam em murais da internet. A internet não era tão forte quanto é hoje, né? Mas acontecia de citarem o meu nome, assim, em murais e tudo, para falar do meu tamanho. E isso é uma coisa muito engraçada até, né? Como é que um outro acha que pode ter esse direito de falar do seu corpo? E acontece muito ainda nos dias de hoje, né? Oh, muito, muito, muito. Muito. Como é que eu posso ter o direito de vir aqui falar o que eu acho ou não do corpo do outro? Eu estava vendo até um podcast esses dias que ela falava, nossa, a pessoa, ela quer que o corpo do outro agrade a ela, né? E isso começou a me fazer sentir muito inadequada. Principalmente sem me entender, sem me conhecer profundamente, eu fui sentindo que eu precisava ficar menor. Olha. E como ficar melhor sem tomar a poção mágica da Alice no País das Maravilhas? É mesmo. Como? Como? Largando mão de partes suas, né? Porque fisicamente eu não conseguia ficar menor, mas na primeira fase, assim, adulta, quando eu era um pouco mais jovem, 20 e tantos,
Eu corria muito atrás de um corpo ideal, sim, de um corpo menor. E por mais que eu ficasse até mais magra, eu tenho ossos, né? Eu tenho estrutura, Ossatura larga, né? ossatura larga. Então eu nunca chegava no que me diziam que era aceitável, ou que eu comecei a achar que era aceitável também. Então, correndo atrás de dietas e diminuir o tamanho também como pessoa. Não querer falar tanto, não querer me expor tanto, em alguns momentos buscar me isolar, em muitos momentos, né? Era difícil, por exemplo, relacionamentos, porque eu sempre falava, gente, uma hora eles vão descobrir que eu sou grande. Meu Deus. E Isso você aí? estava com quantos anos, mais ou menos? Ai, 17, 18, mas assim, isso perdurou um tempo. É que Uhum. aí a gente vai entrando em personas, né? A gente Uhum. vai buscando lugares para se defender. Putz, eu acho que eu não sou muito adequada aqui, deixa eu me defender aqui, para que não possam me ver, para que não possam chegar nesse lugar de inadequação que eu tô sentindo, que eu tô percebendo. Então, E como você se defendia para poder se apequenar ou se esconder? normalmente me isolando, normalmente me relacionando de forma mais fria, com barreiras, deixando que as pessoas vissem pouco da Natália. Que talvez o pouco fosse melhor, talvez o menor fosse melhor. Então, eu acho que eu colocava certas máscaras até que eu não me importava com nada. Talvez de uma certa superioridade também, eu precisava que a pessoa se afastasse. Eu acho que essa era a sensação. Você colocava uma certa barreira, né? Muitas, 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 muitas. E é muito engraçado porque isso começou a melhorar muito, também fazendo psicóloga, né, com tratamento psicológico, mas acho que principalmente pelo teatro, porque o teatro é esse espaço de Mágico. mágico e de você poder usar o seu Sim, corpo para ser muito mais do que um corpo aceitável ou não. sim. Independente do padrão de quem quer o Procrusto, né? O teatro é esse espaço onde o seu corpo, ele conta uma história, onde o seu corpo está a favor de personagens, está a favor de mitos, está a favor do outro. Ele não é para ser aceito ou não. E isso começou a ampliar minha mente, assim, num ponto de, gente, é aonde que eu me perdi que eu achei que o meu corpo era para agradar alguém, né? E isso vem muito das revistas até. Quando a gente era mais jovem, Sim. né? Como da adolescência, ai, como conquistar um gato, como ter o corpo ideal para alguém gostar de Nossa. você. É. E aí a gente vai achando isso. Nossa, então o meu corpo é para alguém gostar de mim. Então o meu corpo é para ser ideal, Para ser para aceita. ser aceito, sendo que o meu corpo é para tão mais coisa. Uhum. O meu corpo é para contar uma história. O meu corpo é para dar vida a várias vidas. O meu corpo é para experimentar, né? Os meus projetos de vida, eles são muito pautados em experimento, porque o corpo, ele tá aqui para sentir, né? Como que eu gosto como é que é a textura da água? Aham. Como é que é um alimento que é gostoso? Como é que é boiar no mar? Como que isso reverbera no meu corpo? E como que seu corpo reverbera no outro corpo, né? Na troca, Uhum, uhum. num abraço, num beijo, num toque, né? Exatamente. Quanta troca, quanto afeto pode ter, né? Alimenta o outro e a você mesmo, Uhum, pelo corpo. pelo corpo. E como realmente se despide de muita coisa e de muitos medos que a gente vai criando para poder ter essa troca profunda, né? E verdadeira, com menos barreiras possíveis. É. Porque não é fácil, mas o nosso corpo realmente está aqui para experimentar. É, eu sou mais velha que você e eu me lembro quando eu era criança, você falou das revistas, realmente, né, tipo, quantos filmes, né, 10 maneiras de conquistar um homem, tudo em relação a homem, aham. Uhum. Mas eu me lembro que bem criança mesmo, não, adolescente, uns 13 anos, teve a novela Estúpido Cupido, na Globo, e a protagonista, ela queria se candidatar a Miss Brasil,
Então eles mostravam as medidas que tinham que ter de quadril, de braço, de perna, de bunda, de tudo. E eu, meu Deus, tem que ter esses padrões para ser Miss. Então, para ser uma mulher perfeita, eu tenho que ter esses padrões. Eu me lembro de ficar, sabe, me comparando. Não tinha redes sociais nem nada, mas nem era com as minhas amigas, não. Engraçado, não rolava isso. Mas era dentro de mim, não. Eu ainda não estou no padrão. E isso durou anos, viu? É uma coisa que fica. A gente aprende, né? A gente aprende. E depois que a gente vai ficando mais velha, a gente se questiona, né? Padrão para quem? Pra quem? Padrão para quê? É para que necessariamente eu tenho que ter essa medida de coxa, de cintura, de como você estava falando das mises? É para quê? Isso é uma coisa que a gente não pensa antes, quando é mais... Eu não pensava antes, quando eu era mais jovem. Eu pensava só, nossa, se estão falando, se Procrusto está falando que é essa medida, acho que é essa medida. Se Procrusto está falando que a mulher tem o ombro mais estreito, acho que tem que ter o ombro mais estreito. E aí, quando a gente vai percebendo que é tão mais que isso, né? É tão... Para quê que eu quero ter isso e isso? O que que isso vai me dar? E aí a gente começa a entrar nessa profundidade. O que que eu estou esperando receber a partir de uma perfeição? Né? Que não existe. Que não existe. Que não existe. E aí você foi se soltando um pouco no teatro, é isso? Muito, Foi te dando alegria de estar lá? Nossa, o meu corpo que no começo eu sentia que era meu mais grave empecilho, ele desafio, se tornou minha arma mais poderosa, porque é a partir dele mesmo que eu conto histórias, que eu sou personagens, que eu vivo outras vidas. Eu sempre falo que eu acho que eu tenho muita intensidade. Esse meu tamanho não é só físico, também era emocional, também era na expansão, na extroversão, Sim. na intensidade. E eu falava, cara, eu preciso dar um jeito de colocar essa vida em outras vidas para poder expressar. Porque não cabe tudo em mim. Não tá cabendo. Eu falei, então eu preciso que outras personagens nasçam, outras vidas sejam criadas. E no teatro, isso me possibilitou. E é tão incrível, porque hoje eu posso, por exemplo, fazer uma personagem pequena, se eu quiser, frágil, porque isso não limita mais o meu tamanho, né? Quando a gente entende o nosso lugar, assim, e é uma eterna busca, não é um entendimento, quadradinho, fechado, que nunca vai mudar. Mas quando você entende que você pode ter o tamanho que você tem, ter outros tamanhos já não é mais pesado, já é uma brincadeira, é um exercício, é uma experimentação. Então, acho que o teatro me deu essa possibilidade de ser muita gente, de ter muitos corpos e de viver muitas questões mesmo, que cada personagem tem sua questão, né? Sim. E eu adoro ir no profundo disso, falar, nossa, por que ela tá passando por isso, por aquilo? E aí você vai experimentando diferentes subjetividades, tudo a partir do corpo. E você acha que nessa sua experiência do teatro também teve a influência do olhar do outro? Eu digo assim, da plateia. O feedback, sabe? O retorno que a plateia te dava, você experimentando o teu corpo de várias formas. Você acha que isso também, porque deve ter sido um olhar mais positivo para você, né? Olha, Paty, eu acho que o teatro foi crucial nesse ponto também, porque eu lembro de um professor meu, logo no comecinho, assim, que ele dizia que um dos maiores medos da população foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e as pessoas achavam que era o medo da morte. Mas nessa pesquisa dos Estados Unidos ficou em primeiro lugar, já faz muitos anos isso, né? O medo do ridículo. Então, as pessoas... Mentira, eu não sabia disso. Faz muitos anos, mas... Não deve ser ainda. E eu acho que o teatro, ele te permite ser ridículo. E aí, é muito louco, porque eu subi no palco, assim, a primeira vez que você está se experimentando, né? Você não tem que acertar no teatro. Você vai construir algo com técnica, claro, com trabalho, mas você vai experimentar muito até você achar um lugar. E eu lembro quando eu subi no palco pela primeira vez e fui ridícula. Assim, num ponto no ridículo disso, de sair do que esperavam, de sair de algo certinho, de sair de algo quadrado, de sair... E é tão louco porque você fala assim, poxa, tô viva.
não aconteceu nada, tá tudo bem, as pessoas estão aqui, alguns riram, alguns acharam legal e eu tô aqui. Muito bom. Você fez rirem de você mesmo. Você riu de você mesmo, né? Você se Sim. divertiu com você. E se alguém quisesse rir também, nada aconteceu. Aham. É algo concreto, onde você experimenta o olhar do outro. Às vezes, pode ser que algumas pessoas pudessem julgar, você experimenta ali um olhar de julgamento dentro de uma brincadeira e nada acontece. Que sabe esse seu maior medo? Putz, e se eu fizer algo ridículo? Pô, e se eu errar aqui? Nossa, e se eu falar uma besteira? O teatro te dá a possibilidade de você errar incontáveis vezes e às vezes até receber julgamentos ou críticas assim e falar assim, tá, vamos lá fazer de novo. É, porque a gente usa para reconstruir, né? Para se melhorar. É muito interessante. Eu adorava receber as críticas, os feedbacks, justamente, então vou melhorar aqui. Como se a Uhum, gente estivesse fazendo uma escultura e aí, não, vou ajeitar aqui. Não para ficar perfeito, mas é para uhum. agradar a nós mesmos, né? Total. E até chegar aí tem um caminho, né? Porque, por exemplo, no começo, quando eu estava no começo dos estudos, essas críticas, mesmo construtivas, me deixavam mal. Eu trazia um pouco para o É, pessoal, imagino, né? Porque é por o meu tudo que você tinha corpo, por passado. tudo que eu tinha passado e por ser muita exposição mesmo, né? Eu sempre falo, o ator tem esse lugar que o trabalho dele é ele. Às vezes um advogado tem, não estou questionando profissões, mas tem ali, esse é o meu trabalho, tá. Aqui essas leis, enfim. O do Aham, ator é o corpo dele, é a voz dele, tudo, é o repertório emocional dele que sim. ele leva para construir outros personagens, claro, mas o trabalho do ator é muito E que pessoal. se você tiver fake, se você estiver se apequenando, se quiser se esconder numa Uhum. personagem do teatro, ferrou, né? Sim, Porque você não passa a verdade, né? exato. É muitos lugares de desconstrução. E é louco porque nessa época eu nem pensava nisso. Eu nem conseguia entender que talvez eu estivesse me apequenando em certos lugares. Eu nem. Era tudo um pouco ameaçador para mim. Aham. E aí recebia aquela crítica, aquele opção de melhora, e aquilo era, meu Deus, Tô eu sou fazendo ruim. errado. Tô fazendo errado, eu sou ruim. É essa polaridade, né, que às vezes se tem. Putz, se tem algo para melhorar é porque eu sou ruim. Ai, gente, é muito ruim É isso. muito triste, é muito triste. E aí você vai trabalhando, trabalhando, trabalhando e trabalhando sua autoestima também e sua autoaceitação até que um ponto você fala assim, não, se eu tenho algo para melhorar, é para alcançar outro degrau, não é porque eu sou ruim. Aham. A gente sai desse lugar de polarização mesmo, onde é bom, ruim, é bom, ruim, é bom. Aí a gente vai para um lugar de construção. Ao Não, invés de ficar se dando chibatada, né? uhum. Não, isso aqui, me ajuda a ganhar. É na voz que eu preciso ganhar? Tá bom, vamos trabalhar a voz. É no, em esticar o corpo, em finalizar os movimentos? Vamos finalizar. Quer dizer que todo o resto que eu fiz não tá legal? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que eu tô construindo, né? Que eu tô É. me embasando, me fortalecendo. E eu acho que o teatro tem. Ele te dá muito essa possibilidade de se desconstruir e de se reconstruir infinitas vezes. Porque você tem que visitar. Você vai fazer um personagem ali, você vai ter que visitar o lugar daquele personagem. Uhum. Que muitas vezes está em você também, em algum ponto. E você fala, nossa, olha Sempre isso toca em aqui. algum lugar, né? Toca. E aí você vai entender, você vai se conectar, ou você vai questionar algumas coisas e ir construindo. Mas é um lugar que, se você não se apegar de uma imagem que você tem de você, eu acho que você não constrói. E eu acho que tá aí um lugar que o teatro me transformou mesmo. Porque eu abri mão daquela Natália que existia antes. E como se toda aquela carcaça fosse jogada na terra como adubo, para crescer uma outra Natália Que diferente. linda imagem! Amei! Porque faz parte de mim também, né, essa Natália. Então não é que ela Que foi lindo! pro ar, ela foi para a terra. E aqueles aprendizados me transformaram em outra Natália, me deram espaços para fluir melhor dentro de mim. Que lindo! Sim. Muito bonita a sua caminhada. E aí, nesse processo, na época que você vivia o bullying, ou mesmo no início do teatro, você contava com algumas pessoas que mostravam, Natália, para, não é por aí. Alguém, ou você se isolava a tal ponto que não tinha ninguém que te dissesse, para, boba, vai lá, vamos lá. Parece alguma coisa Uhum. assim.
Ah, é que na época que eu, enfim, que eu estudava, na época que eu era adolescente, era muito comum acontecer isso no colégio, Mas não tinha de nenhuma nomes. amiga, alguma coisa, que Não, você porque as pudesse pessoas, contar, estão falando isso de mim, então... é que as pessoas viam, né? Mas era normal. Naquela época, não se tinha essa conversa que se tem hoje. Então, por exemplo, o pessoal falava, ah, deixa de besteira, ah, isso não influencia. Não era algo como se fosse levado a sério, como é Sim, hoje. Existe conversa sobre isso, existe atenção dos professores em relação a sim, isso. Algumas coisas já foram caminhando, né? Naquela época, não. Então, era tudo, ah, é brincadeira, deixa isso pra lá. Só que ia magoando, até porque claro. tinha uma dimensão grande na escola, em vários momentos que as pessoas, o mesmo grupo de pessoas me via, isso continuava acontecendo, continuava. E era sempre comigo, tinha esse lugar também. Então, eu acabava não falando muito porque não era credibilizado. E aí eu dizia, bom, vamos lá, vamos lá. Então foi um lugar onde você se sentiu muito só. É, eu acho que por isso que eu acho que o teatro ganha boas dimensões na minha vida também, porque é um lugar onde a liberdade de expressão me foi permitida, que eu Hum. sentia muita falta disso. Às vezes eu não sabia como expressar o que eu estava sentindo, ou o que eu estava sentindo não era validado de alguma forma. Então eu falava, bom, não vou falar nada então. Que loucura, né? Foi uma ruptura que você teve, porque você vinha de uma expansão, de uma alegria, e de repente, não é permitido que eu me expresse, É, né? Eu preciso me esconder, não sim, posso aparecer, porque senti. isso não é adequado. É, eu senti muito isso. É como realmente se ser eu não era adequado mesmo. E foi assim, um longo processo. Mas é muito louco, né? Porque, voltando para o leito, Procusto cortou as minhas pernas por um tempo, porque tinha Aham. essa questão de caber na cama, se não coubesse, como você falou, corta as pernas. Ou se fosse pequeno, estica. E, e como eu me sentia grande, essas pernas foram cortadas por um tempo para caber numa cama. Só que aí o teatro me permitiu que essas pernas crescessem ainda mais. Então, se naquela época eu era grande, hoje eu sou maior. Num lugar, e não num lugar de, enfim, mas num lugar de ter um mundo interno ampliado pela Aham. arte, de ter um corpo aceito também através da arte. A arte, eu realmente acredito que ela tem um poder de transformar, assim, Transformar. imensurável. E eu sempre penso que se eu tivesse deixado que Procrusto cortasse ali esse pedaço da minha perna, eu teria aberto a mão de um lugar muito fundamental para mim. Que além de ser eu, é o que eu mais amo fazer da vida, que é me expressar por Oh, meio da arte, por meio do teatro, por meio. E por um tempo eu não fazia, né? Inclusive hoje aqui para mim também é um marco, porque eu tô aqui conversando sem personagem, sim, né? sim, sim. Num lugar que não é a Vera, não é a Frida, não é a Madonna, que foram personagens que eu já fiz que estão aqui falando que você é a Natália. Que Então privilégio. então é um lugar bacana também, porque por muito tempo eu também me expressei muito por via dos personagens. E hoje já a Natália tá indo mais pro mundo. Isso é uma caminhada mesmo. Uma E você caminhada. foi para arte terapia? É, tem alguma coisa a ver com isso? Veio depois do teatro? Como é que foi a entrada na arte terapia? Ah, com certeza tem tudo a ver com o teatro, porque eu percebia que muitas coisas que eu me experimentava como atriz eh, me alcançava um degrauzinho, me melhorava, me sublimava um sentimento, às vezes alguma sensação. Eu lembro até antes de ir para a arte terapia, assim, de realmente estudar sobre isso, se eu estava triste, ou me sentindo, sei lá, deixada por algum garoto que eu gostasse na época, quando eu era um pouco mais nova, eu pegava um monólogo que falava sobre isso. Ela falando para Jazão, por exemplo, como que ela se sentia. Ai, que lindo! E aquilo, de alguma forma, fazia com que aquele sentimento que estava dentro de mim fosse para algum lugar. Né? Ele sai, ele vira Uau! concreto, e aí eu consigo lidar.
Então, eu falei, nossa, olha que interessante, eu nem era arte-terapeuta ainda, mas eu falei, poxa, eu consigo lidar aqui quando eu pego o que está dentro e torno concreto, seja por um monólogo, seja por um desenho. E aí eu fui entender melhor sobre a arte-terapia, que é nesse lugar mesmo de você pesquisar o que você está sentindo e colocar isso num papel, os seus símbolos internos, porque às vezes a gente não consegue organizar. Aí vai lá, coloca no papel e olha para Você aquilo, vê aquilo concreto. vê aquilo, respira aquilo, lida com aquilo. Sim, Pode ser no corpo também, né? Às vezes, não estou dizendo que vai ser de um dia para o outro, mas é uma forma muito bonita de você dar vazão, sim. né? Para algumas angústias, para alguns Você lugares. simboliza aquilo que você está sentindo. Você expressa, né? E, eu falo até com os pacientes no consultório. Você gosta de escrever? Tipo, tá, então, da próxima vez que vierem esses pensamentos, bota tudo no papel. E depois você lê, porque vai vir algum insight. E assim, muitas vezes a gente consegue se ver de fora, né? Como se fosse para a varanda do nosso cérebro. Quando a gente lê ali, caramba, isso está dentro de mim, eu estou sentindo isso tudo. Aí eu achei o máximo você falar que você pegava um diálogo com o Jazão e começava Uhum. com um personagem, achei isso Sim. maravilhoso. E aí eu me lembrei de Moreno, já ouviu falar? Jacó Levi Moreno, que criou o psicodrama. Porque ele Aham. justamente ele percebia que quando as pessoas faziam uma peça, ele conhecia uma pessoa que eu me lembre que uma vez foi fazer um personagem. Ele trabalhava com grupos de teatro e a pessoa era toda quietinha, calminha, introspectiva, e ela entrou para fazer um papel de uma vilã que era terrível, que tinha uma raiva, uma coisa assim. E ele ficou assim, com a representação dela. Ele falou, não, alguma coisa dela tem aí. E depois ele foi ver que tinha a ver com a história dela que ela estava vivendo no casamento. Então foi a forma dela descarregar ali no palco. E agora você pega e me fala isso. Que lindo. Muito, muito. Você vê que você teve a mesma sacação do Moreno, assim, isso pode ser usado para terapia. Sim, porque eu falava, talvez eu não consiga estar expressando aqui com as minhas palavras, naquela época que eu tô sentindo. Talvez nem hoje, em alguns momentos. Mas e se eu pegar as palavras dela aqui, né? E colocar nas palavras dela o meu sentimento? Aí eu experimentei e falei, puxa, acho que melhorou. Nossa, acho que eu tô me sentindo melhor. E aí, claro que dentro da minha vida, assim, eu busco fazer essa separação, mesmo que eu acho que ela não esteja, Tá não tudo junto e tá misturado? tudo junto e misturado, mas eu busco fazer essa separação de momentos onde eu tô sendo catártica Aham. e momentos onde a minha atriz precisa trabalhar com a técnica, com... Claro que vai vir toda a minha parte, minha subjetividade também dentro daquilo, mas eu tento que dentro do meu trabalho não seja todo aquele momento catártico, senão Uhum. o meu trabalho acaba virando uma É terapia. lógico. E ela pode ser usada como terapia, mas quando eu tô ali trabalhando, eu busco fazer de uma forma, é isso, técnica, estruturada, e em momentos que eu realmente preciso expressar, aquilo acontece de uma forma completamente diferente dentro da minha casa ou com um grupo de pessoas. É muito louco, é uma ferramenta realmente que a gente tem Maravilhosa. de poder utilizá-la, assim. E o que você está falando, eu me lembrei aqui quando a gente recebe crianças, né? Eu trabalhei muitos anos com criança e a gente faz isso, né? A gente usa de personagens para dar voz para ela colocar a voz dela, né? Através de um personagem do patinho. Aí ela fala pelo patinho, mas ela tá falando dela, né? Com certeza. Também atendi as crianças Não com é? arte Você terapia. deve ver muito isso. Isso, total, tem muito disso, porque ela precisa projetar, né? Ela precisa que aquele personagem fale por ela. E às vezes a gente também. Porque às vezes também é doído pra gente em certos lugares, pra você ir lá de cara. Eu sempre falo até pro meu sócio assim: não, vamos trazer uma história aqui. Vamos trazer um conto, porque aí a criança ou o adulto se conecta Sim, ali com aquela história. com aquela história, porque tá falando dele, mas ele não vai se sentir atacado, ele não vai se sentir É julgado, porque é uma isso. história. É, Então, a pessoa se desarma um pouco. é. Peraí, não, isso aqui é uma história, não é sobre mim, mas eu gostei desse personagem, isso é uma história. É.
E você vai conseguindo se desarmar e lidar com aquilo, porque tem lugares que realmente é difícil de lidar, que realmente é, né, doído, é aquela feridinha que você Sim, cutuca. calcanhar de Aquiles. É. E aí, às vezes, a palavra não vem, a sua mesmo, né? A... Por isso que às vezes vem o desenho na arte terapia, ou vem o texto de um personagem, mas às vezes eu não consigo elaborar, assim, pela Aham. palavra, sabe? É, então eu busco esses elementos. E tudo isso que você está falando tem muito a ver com o que você me contou antes, né? Com o projeto, com que já está aí na para todo mundo ver, né? E que vai crescer, Sim, chamado Lendeiros. Fala um sim. pouquinho, porque tem a ver Ai, com você projetar a sua voz, né? tem muito a ver. Nossa, os lendeiros é assim, meu coraçãozinho, porque é um projeto que une mesmo teatro, contação de história, música, dança com a vivência. É um projeto voltado para crianças, Uhum, onde a gente busca que as crianças elas possam assistir essa história, se conectar com tudo que a gente falou do simbolismo e depois expressar. uhum. Viver no jogo com o outro, desenvolver habilidades socioemocionais, se expressar por meio de tinta guache, da arte terapia. Então, entendendo o seu tamanho, o Aham. seu lugar e poder colocar aquilo na coletividade, mas também entendendo que dentro da coletividade tem papéis, né? Como que aquilo pode. Como é que aquela subjetividade dela acrescenta? Como é que é o tempo do outro? Como é que é o tempo dela? Como é que isso se como é que as relações se compõem? Então, é um projeto que fala muito disso, de aprender e experimentar. Eu acho que quando criança a gente tem essa. E quando adulto também, a gente não pode perder Não isso. pode perder, não pode. Essa possibilidade infinita e deliciosa que é se experimentar. Né? É muito louco que a gente falou do perfeito, já fui emendando um assunto no outro. Mas eu achei bem legal isso, porque perfeito é feito até o fim, né? Eu sempre escuto isso, que triste. É verdade. Se eu for feito até o fim, o que, que eu tô fazendo aqui É, depois disso? a gente está sempre em busca, né, desse perfeito. É, sempre em busca de se fazer, de experimentar, porque, gente, não quero ser feita até o fim com 33 anos. Não, não, Pelo não, não, amor de não, Deus! não, não. Tem muita vida ainda, né? Tem muita experimentação, tem muitos lugares para acertar, para errar, para ir de novo, para voltar, para ver. Poxa, e a gente se limita, né, mesmo? É isso, se corta, se corta num sentido simbólico, mas se limita para caber dentro de um perfeito que é feito até o fim. E aí é o fim? Não, Não, não. não, né? Acabou, então é isso aqui, é esse lugar que eu tenho que estar, numa caminha fechada, parada e. Nossa, horrível. É horrível essa imagem do Procusto, né? É, Uma mutilação, né? uma mutilação. E é tão louco, né? Porque agora a gente vai refletindo sobre isso. A gente começa, dentro de uma sociedade que coloca isso, começa a querer ficar na caminha. Porque é o que todo mundo fala ali, então ali não vai ter muito risco, né? Né? A Uhum, gente vai ficando de certa forma protegido, só que não, né? exato. E é doido pensar que isso eu não tinha pensado também. Na caminha você está deitado, inerte. Né? Aí me veio a imagem do perfeito, do. Você tá ali paradinho na caminha. É, E aí a não dá vida? trabalho pra Pra ninguém. ninguém, mas também não movimenta. Hum, Então você tá perfeito, talvez mesmo. É. Parado, feito até o fim, acabou. Fim da linha. Não, graças a Deus você não está no fim da linha e tem muito ainda para fazer. E eu queria te perguntar se você já se deu conta do quanto você transformou a sua dor em serviço para as crianças, no caso que você está falando, ou no teatro para as Uhum. pessoas. Ah, eu acho que eu não penso muito sobre. É legal falar assim, porque eu acho que a gente não reflete muito sobre isso, né? Uhum. Mas tem até uma coisa que eu falei para minha terapeuta mesmo, que é uma sensação física quando eu vou fazer qualquer peça, qualquer história, por menor que seja. Antes de entrar no palco, eu respiro e
eu nunca pensei isso de uma forma ampliada, mas eu respiro e eu sinto que o meu corpo, o meu sentimento e a minha alma está a serviço de algo. É como se estivesse ali tudo integrado naquele momento para fazer alguma coisa. Por menor que seja, uma apresentação tocando atabaque. Você está entregue É, inteira. inteira. É, porque eu estou ali para utilizar o meu instrumento, que sou eu, para alguma outra coisa. Então, aquilo é muito integrado para mim. E eu entro e eu dou o melhor mesmo como serviço. Eu sinto Uhum. que é um serviço, mas eu não penso numa dimensão, sabe? Eu penso só naquele pequeno instante de poder estar completamente a serviço. Mas esse projeto Lendeiros, ele é assim, ele é muito simbólico, né? Porque você faz as crianças se expressarem, né? Pelo corpo, pela voz, Uhum. pela imaginação, Sim, né? sim. Eu acho que é muito bonito isso, porque é se experimentando que ela vai entendendo da vida, né? Uhum. E eu acho que ganhando mais confiança também na subjetividade dela, em quem ela é, porque na arte terapia também com esse projeto a gente tenta trazer muito a expressão única de cada criança. Como que é a sua expressão? É com glitter? Não, não é. É com tinta azul? É com tinta vermelha? Qual que é a cor que você quer expressar? De que Aham. maneira você quer expressar? Então, eu acho que é, fazendo o inverso do que acontecia no passado, né? Valorizando a diferença e não tentando colocar no leito. Olha, criança, deita aqui, é assim que se expressa, é assim que desenha, é assim que faz, acabou. Não, Sim. não. Como é que você quer se experimentar? Claro, e depois na vida ela vai se entendendo, mas dá essa oportunidade da criança poder experimentar mesmo, brincar, criar Aham. e não ser encaixotadinha. O que que você, como é que você vê na sua época foram as pessoas falando, foram as revistas, Uhum. né, que te impactaram nesse sentido? Caramba, não caibo nessa, tá certo, né? Caibo. Eu acho que sim. Eu não tô adequada, Uhum. né, para o que estão querendo. O que que você acha que, como você acha que isso é passado hoje em dia para crianças ou adolescentes? Que façam elas acharem que não estão no padrão. Por onde? Ah, eu acho que ainda tem muito desse lugar de, por exemplo, não chora aqui, tem que agir de uma determinada maneira, menina age desse jeito, menino age daquele. Eu acho que é muito, talvez, numa falta de entendimento que, por exemplo, se a criança às vezes está chorando ali, tem alguma coisa. Eu não estou dizendo nem para Sim. não ter o limite, que eu acho o limite extremamente saudável, mas como dar esse limite? Mas se ela chora já é um desprazer, ela já está no É, mal-estar, né? exato. Então, é buscar entender mesmo esse Aham. trabalho de conversa, de entendimento. Eu não sei como hoje isso é passado, mas eu Eu acho que digo ainda assim, no tem. sentido, para você foram as revistas e foram os seus amigos de escola que passaram, que fez você interpretar que você não estava sendo adequada, né? Não estava nos padrões. E hoje, o que me vem assim na cabeça são as redes sociais, por exemplo. Ou a própria, o Hum, WhatsApp mesmo, que as pessoas ficam se falando, montando grupo. Tem bullying digital, não tem? uhum. Tem pra caramba. E é muito. Ai, nossa, Paty, você tocou num assunto que eu acho tão interessante, porque não tinha me vindo mesmo isso. Mas sabe onde eu vejo? Agora eu pensei também, onde eu posso ver isso? Nos jogos. Eu estava pensando esses dias, até debatendo com meu sócio, com o meu produtor, que tem esse lugar das crianças, elas se relacionam por avatar. Então, quando elas estão online ali jogando, Olha, é um avatar. Eu vejo isso em pessoas próximas, assim. Aí compra uma determinada roupa que tem na internet, coloca o determinado capacete, tem aquele cabelo que ele pode escolher na internet, tem aquele óculos que ele pode escolher na internet. E quando aquela criança sai com o corpo que ela realmente tem, ou aquele sim. adolescente, como que isso se choca? Né? Que não é mais o que você escolheu online pela realidade virtual, é quem você é de fato. Ah, gente, é mesmo.
É E mesmo. não é diferente de você ser um personagem num texto que você escreva ou num teatro que você represente, porque você vai lá, você sabe que você está representando. Tudo bem, eles sabem que estão com o avatar ali, mas eles estão na vida, né? Jogando, eu não Aham. sei, É, se é relacionando como diferente. eles. Por exemplo, eu tenho um priminho que joga bastante jogo. É ele que tá ali no jogo, só que com a roupa, É o nome com o dele? corpo, é o nome dele, mas com o corpo, com as vestimentas que ele escolheu comprar. E aí, às vezes, isso eu penso muito no, em qual impacto isso vai ter na sociedade, né? Porque aí, às vezes, eles conversam. Isso meu primo não faz tanto, mas eu vejo que pessoas fazem, né? Conversam entre eles ali naquele avatar. Oi, eu sou fulano, eu venho desse lugar, daquele lugar. E aí eles estão se relacionando mesmo, uma relação que é que é superficial, né? Porque você Uhum. não tem aquela troca por meio de um avatar, É. de algo que você montou. E aí quando tiver você lá mesmo, que você não vai ter o avatar para se esconder. Isso é uma boa pesquisa, né, para ser feita. Será que já tem Poxa, alguma? não sei. Isso aqui são só reflexões mas eu não vi ainda nenhuma pesquisa sobre isso. Porque tudo isso que a gente está vendo sempre existiu, né, em dimensões diferentes. Mas sempre existiu um se comparar com o outro, achar que é melhor, que é pior, Uhum, buscar perfeição, uhum. tentar se adequar. É do humano, né? Querer ser aceito, pertencer. Então, para ele conquistar isso, tem milhões de ferramentas, né, para ele tentar. E a Sim. mais simples de todas, que é ser quem se é. É porque é isso, ser o que a gente é, às vezes a gente é metralhado por ser quem a gente é, dependendo do lugar que a gente está. Total. É E aí, isso complexo. para uma criança, para um adolescente, gente, nossa, é muito difícil, Mas desafiador. desafiador. Exato, porque ao mesmo tempo que é simples também é uma dicotomia. É, É complexo também. E às vezes eu fico pensando muito nas consequências assim das redes sociais, ao mesmo tempo que tem muitos ganhos, muitos, os avanços tecnológicos têm ganhos imensos, sim. também tem o lado prejudicial, que é esse de você ver também um relacionamento, por exemplo, por internet, é louco, até para os adultos a gente pensa, né? Eu vou te mandar uma mensagem ali, você vai ler, eu não vou ver como você reagiu. Uhum. Eu não vou ver como você se sentiu. Você pode tomar um banho, você pode comer alguma coisa, você pode esfriar sua cabeça e me responder 3 horas depois como se não fosse nada. Mas Uhum. talvez aquilo foi muito. E aí você pensa, onde fica a relação concreta ali, né? Uhum. Essa relação de sentir Esse olho no olho. esse olho no olho, sentir o que isso causou no outro, o outro te responder mesmo com aquilo que ele tá naquele momento vibrando, sentindo. Então, é uma relação muito diferente, né? É, Muitas vezes até sintética, eu não é, sei. é. Mas aí você fala, cara, para onde isso vai, né? Desde as crianças, desde os pequenos. Pois é, mistério. Mistério. Vamos descobrir. Realmente a gente não tem o controle de nada, né? Hum. Eu vou pedir para você escolher um número de 1 a 14. 14. Tcharam. A pergunta é. Não, imagine que você tem um kit de emergência emocional. O que você colocaria nele? Ah, essa pergunta eu acho que as pessoas até podem responder aqui por mim. Com certeza eu colocaria o teatro. Aham. Com certeza eu colocaria teatro. Com certeza eu colocaria lápis de cor, guache, para eu poder me expressar, né? E cada material tem um sentido. Guache as emoções, o lápis ele traz mais estrutura. Então, o que eu estou precisando naquele momento é desaguar, é estruturar. Isso na arte terapia a gente também vai estudando. Eu acho que eu colocaria também abraço. Se desse para colocar uns abraços Sim, que eu claro. gosto. Dá tudo que você imaginar e É, dá. tudo. Então, teatro, lápis, abraço. Eu acho que eu colocaria histórias. A Fernanda Montenegro diz uma coisa que eu acho muito importante, né? Eu acho que o Lázaro Ramos perguntou para ela qual que é o papel da arte. Aí ela falou confortar. Hum. Tem inúmeros, né? Inúmeros, é Informar, verdade. de,
Refletir, fazer refletir, outro. incomodar, mas também confortar. E eu acho que eu encontro muito desse conforto na arte, na música, numa poesia, num filme. É onde eu acho que eu posso deitar e descansar. Sabe? Quando tudo tá mais pesado e eu me conforto vendo a arte mesmo. Então, eu acho que várias manifestações artísticas estariam aí nesse kit para mim. Ai, que lindo. É, eu costumo pensar assim que seria tão bom se todo mundo fizesse teatro. Nossa. Né, a gente fala, seria tão bom se todo mundo fizesse terapia, mas às vezes não é todo mundo que tem vontade de fazer terapia. E o teatro acho que cabe para todo mundo. Porque a pessoa pode pensar, não, mas eu não sou ator, não sou atriz, mas não é isso, os jogos teatrais, né? São O que a muito gente bons. vive ali de Uhum. soltar a espontaneidade, o improviso, o Sim. segundo, terceiro, quarto, quinto plano, né? Que pode vir ali. O que que tem na manga? É É. tão maravilhoso para a vida, É maravilhoso para a vida. Maravilhoso. né? E também existem outras expressões. Às vezes, se a pessoa não consegue naquele momento, pode ser um desenho, pode ser uma Sim, música, sim. pode ser. O teatro, para mim, assim, é fundamental. Mas existem tantos recursos Muitos, muitos. É que eu tô artísticos. puxando a sardinha pro teatro, mas todos têm. Canto. Canto é Canto. maravilhoso. Nossa. Inclusive, o canto me ajudou muito, A mim também. muito mesmo. É uma terapia. É uma Porque você vê, terapia. por que que eu não tô chegando naquele lugar? Ou o que que tá me impedindo de, né? E eu tive a sorte também de ter um professor maravilhoso e Eu muito também. sensível, que conseguiu tratar isso com delicadeza. Que é muito legal, né? Porque a nossa voz não é só o cantar, né? A gente Não, tem muitas outras coisas por trás. muito. Então, se a gente não pega alguém com uma sensibilidade de acolher isso, é complexo também. Aliás, em tudo, né? Uhum, O... A gente devia estar sempre buscando se relacionar com pessoas que tenham a sensibilidade para perceber quem a gente é, ou que dê espaço para a gente ser quem a gente é, acolher, né? uhum, uhum. Isso Isso, muda tanto. Porque às vezes é isso, realmente você não se adequa àquele lugar porque aquele lugar não te pertence, não tem a ver com uhum, você. Mas total. aí não é porque o mundo inteiro não tem a ver com você, é porque você ainda não achou sua tribo. Exato. Mas esse lugar é uma segurança que a gente leva um tempo para construir, né? E vem da autoaceitação. Você entender o que a gente estava falando no começo, que aquilo não é pessoal. Sim. Aquilo não é sobre eu não ser boa, ou eu ser boa, ou eu ser isso, ou eu ser aquilo. Foi o que você falou, às vezes é um lugar que não pertence mesmo, que não se adequa mesmo. Mas eu acho que a gente tem que estar bem estruturada para conseguir olhar para isso e não levar para o pessoal. E não Aham, falar, ah, não, é porque eu. Não, não, não. Não, não é aham, não porque. é. É por inúmeros motivos, né? A gente não é tão importante assim também. É, Tem o lugar de. A gente é muito importante para a gente, mas não é sobre a gente, muitas aham. vezes, determinadas situações. E por isso a importância da gente se autoconhecer, né? Uhum, Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe os ambientes, as pessoas, tudo que vai fazer a gente expandir e não se uhum, contrair, se apequenar, né? uhum, No mau sentido que eu tô falando, porque é óbvio que a gente tem momentos de expansão e de contração, uhum, que nem o coração, né? uhum. Baixa, expande. Mas quanto mais a gente for quem a gente é, e aí a gente precisa tirar muitas camadas, porque é isso, a gente vai para a sociedade, vai para a escola, aliás, dentro da própria casa, a gente já ouve Uhum, coisas que são dos pais e não são nossas coisas, uhum, né? uhum, Então, o que que é nosso, o que que é deles? Isso tudo a gente precisa a separar o joio do trigo, porque quanto mais você for clara, né, com você, honesta com você, você vai atrair pessoas que tenham a ver com você, né? uhum. E eu acho que também saber sair de situações que não tem. Porque se você sente, é Sim. isso, que você tem que se apequenar, você não vai achar estranha a situação. Você vai falar, bom, é isso aí, É. é assim que eu tenho que performar, é assim que eu tenho que ser. Quando você já fala assim, bom, não é isso. Não, isso aqui tá estranho, não tem que estar nesse lugar. Você consegue sair. Eu acho que esse, pra mim, pelo menos, foi o pulo do gato. Entre, putz, aqui, ó, eu tô tendo que ser algo que não me cabe, não quero, que é apertado. Deixa eu vir pra Isso. cá. Só que pra isso você precisa entender que você não precisa estar tão pequena, que você não precisa estar naquela situação.
Mas é. E isso o corpo fala pra caramba, né? Quando a gente não tá no lugar que é pra estar, quando a gente não tá com, né? Sim, Quando tá fazendo mal pra gente, a gente vive o mal-estar no corpo, né? É a sim. primeira bandeira, assim. Só que às vezes a gente não escuta. Não. A gente fala, mas é. Porque também tem toda essa questão, né, que a gente falou da crença, de um lugar de você ter se acostumado, aprendido, visto nas revistas, visto em determinados lugares. Bom, então é assim. E o dia a dia, tudo E o passa dia a batido no dia. automático, você não para pra se ouvir. O que que teu Uhum, corpo tá te dizendo, né? uhum. Como é que tá sua mente? Como é que tá seu coração? Como é que tá Nossa, teu físico? exato. Como é que eu posso me alongar, né? Esses dias eu tava vendo até numa aula mesmo de mitologia relacionada com psicologia. Ai, adoro. Eu também, eu amo histórias, gente, Hum. demais. E o professor estava falando exatamente isso. Quando às vezes você está com muito pensamento, uma rigidez mental muito grande, alonga o corpo. Olha que Pra, interessante. para distensionar a mente, tá conectado. Só que a gente não vê, a gente esquece. Ah, não, tô pensando, vou ficar ruminando, deixa o corpo lá. Jogado, Sim, tenso, duro. sim, sim, Pô, sim. alonga o corpo, às vezes respira, né? Às vezes isso vai relaxando e distensionando um pouco a mente. É. Toda vez que eu vou atuar, além de aquecer a voz, eu alongo o corpo, por um grande período. Aí as pessoas, muita gente acha que eu tô alongando. Eu também faço isso. Você também faz isso? Uhum. Porque eles querem que, porque eu quero que o meu corpo performe melhor. Também, Mas mas você entra, né? Você fica na presença, né? e eu relaxo aqui. Que tá Aham. rígido, às vezes. Eu vou pensar de uma determinada. Esse personagem fala assim, esse personagem age assim. Tá rígido. Aham. E aí, às vezes, fica meio mental, né? Se a gente não tá integrado. É. Então, eu alongo o corpo para também alongar essa mente, né? Também Tá para. tudo interligado, né? Outro dia eu vi, apareceu pra mim no Instagram, falando do, era uma imagem mesmo da lombar, quando a gente fica com dor na lombar, que é um músculo do limite. Olha. Então, a gente precisa abrir espaços, alongar. E se a gente não coloca limite, vai se sobrecarregando. Ou não coloca limite no outro, tudo. Gente, Olha olha. só. Viver não é para amadores, não, Não, né? não, não, é um desafio constante, né? Constante. Cada pedacinho que a gente para pensar. Nossa, eu não sabia. É. E cada parte do corpo, cada dente da gente. Eu fiz uma vez uma live com uma amiga dentista, cada dente da gente está ligado a uma questão emocional. Ou ligado ao profissional, ou Parte. ligado à relação, ou ligado a não sei. Tem. Depois eu te mando. Nossa. Mas queria te perguntar uma outra coisita. Hum. Você se dá conta da transformação que você pode causar no olhar de alguém para si próprio, diante da sua fala? Do que você está trazendo aqui hoje, por exemplo? Espero que sim, espero que cause, mas eu sempre penso muito nisso, né? Eu não sou uma pessoa que tenho. Que falo muito de maneira dogmática. Às vezes, ensinar algo, trazer algo. E eu sempre busco que se eu cause alguma transformação em alguém, que seja pela minha experiência, por eu viver isso. Eu não quero, assim, te falar, faça assim. Não, sim, E, sim. não, não, eu sei, mas eu digo assim, Dogmática, você não quer ser é, professoral nesse sentido. É porque não é verdade. Eu só consigo transformar a partir do que eu senti e do que eu passei e do que eu vivi. E Uhum. se o que eu vivi servir de inspiração para alguém ou servir de inspiração, eu fico muito feliz. Assim, eu acho que tem muito esse lugar para mim. Eu preciso viver aquilo para poder ser íntegra comigo, sabe? Se Aham. isso for legal para alguém, eu vou Eu ficar tenho muito feliz. certeza que vai ser, certeza. E o que que você diria para alguém que está passando nesse momento por isso? Tá sofrendo bullying, não tem coragem de se mostrar, falar o que vem no coração, na mente, de se expressar, né? Olha, eu diria
primeiro para buscar algum lugar de expressão. Na terapia, por exemplo, a terapia também foi fundamental. Eu falei muito do teatro porque é um lugar onde o corpo apareceu de maneira concreta, Aham. mas a terapia também foi um lugar onde eu pude me expressar, ser escutada, ser validada. Sim. Então, eu falaria para a pessoa começar a buscar esses recursos. Aham. Poxa, eu posso fazer uma terapia, eu posso encontrar lugares onde a minha expressão caiba, né? Eu falei para mim do teatro, a minha expressão caiba no sentido de eu gosto de me expressar a partir daquilo. Eu falei do teatro porque para mim é muito rico, mas se a pessoa às vezes não sente que é ali o lugar, poxa, é na escrita, ou então é na pintura, ou então é numa dança, Um instrumento. num instrumento. Eu diria para a pessoa encontrando meios de ir expressando aos pouquinhos, porque eu acho que quando a gente busca o caminho também vem para a gente. Sim. Então, isso é realmente algo que eu acredito. Se eu vou em busca de algo, algumas portas vão se abrindo para que eu encontre aquilo que eu busco. Se é a minha expressão, se é me colocar no mundo. Então, eu diria para a pessoa isso mesmo, vá encontrando caminhos que faça sentido para você essa expressão. E, e eu acho que é muito fácil falar agora, né? Mas se autoaceitar, se acolher, se maternar e falar assim, bom, essa sou eu. Aham. E o mais valioso que eu posso entregar para o mundo sou eu. Não tem outra. E se eu quiser ser outra, putz, Só na outra vida. só na outra vida. E eu posso até performar outra. Aham. Mas o quanto de riqueza tem nisso, né? Porque o que eu posso entregar, só eu posso entregar. Sim. O que a Paty pode entregar, só a Paty pode É. entregar. Cada um com a sua luz, né? Cada um com a sua luz. Então, assim, se eu for outro, pô, não vai ter aquela entrega. Então, mas é isso. Hoje é fácil para mim falar isso. Se eu falasse isso para aquela Natália. Eu ia te perguntar isso agora, mas eu vou falar o contrário. Aham. O que você acha que aquela Natália diria pra você agora? Te vendo agora onde você tá na vida. Nossa. Te peguei. Me pegou. Eu acho que ela nem ia acreditar, não. Ela ia. Mandou bem, Nath. Acho que ela ia ficar. Eu acho que ela ia olhar assim. Acho que ela não ia dizer nada, sabia? Acho que ela só ia querer estar. Só admirar. Só olhar, só estar ali, assim, junto, porque ela sou eu também, Tá né? aí dentro de você, Tá, óbvio. tá Tudo aqui. junto. E então eu acho que ela existe em algum lugar, né? Ela existe, ela tá presente. Acho que a nossa presença é a nossa história. Sim. Nada é mais pungente do que a nossa história. Ela é concreta. Eu acho que ela ainda diria mais uma coisinha. Que bom que você enxergou o que a gente tinha pra dizer. Né? Alegria, se expressar. Nossa. Nossa, maravilhoso. Que bom que você não deixou ela lá na caminha. Ainda bem. Nossa, assim, acho que ela tá grata. Exatamente. Mas assim, e eu tô grata por ela, porque é o que eu tava falando no começo. Se ela não tivesse começado, buscado Sim. um recurso, uma terapia como eu busquei, um teatro como eu busquei, essa Natália não existiria hoje. Não. Então ela deve estar feliz por mim e ao mesmo tempo eu tô grata a ela. Eu falo, puxa, que bom que você não ficou realmente deitada. Que bom que você foi buscar. Sim. E então. E que bom que você tá aqui. Ai, meu Deus! Super obrigada. Nossa, foi muito lindo. Obrigada Obrigada, por Paty. ter compartilhado aqui, né? Uma parte tão profunda da sua vida, tão íntima. Obrigada. Obrigada. Eu queria que você dissesse ali para a câmera onde as pessoas podem te achar. Ai, podem me achar no Instagram, Natália com 2 T's, M Lima. E acho que é mais aí mesmo. E lá vai achar tudo. Vai Os achar um lendeiros. pouquinho. Tem os lendeiros. Lendeiros, né? Lendeiros _ arte. É um projeto muito, muito Isso. lindo. Que eu tô colocando aí meu coração nele. Então, eu queria agradecer a você que está assistindo a gente aqui e pedir mais uma vez que se você gosta de desafio, transformações para ver mais histórias lindas como essa que a Nath trouxe, curte, comenta, compartilha, se inscreve para a gente conectar mais e mais olhares. Tchau, tchau. Obrigada.